Nessa aula, nós vamos aprender o que é o algoritmo conhecido como backpropagation. Então, backpropagation é o nome aí de um algoritmo que é usado para calcular o gradiente da função de custo. Então, nas aulas passadas, eu falei sobre a questão da função de custo, né? Que é a questão de avaliar o quão próximo a gente está da resposta correta. Então, existem algumas funções de custo que servem para avaliar esse erro. E eu falei um pouco sobre o conceito de gradiente, que é nada mais do que um vetor de derivadas, né? E eu expliquei aí como a gente usa derivadas aí para calcular os pesos da rede. Então, no algoritmo lá de descida do gradiente, nós temos o passo para frente, que faz aquele cálculo da função linear e de uma função de ativação não linear. E depois a gente chega então no resultado lá da saída. Depois, para a gente ajustar os pesos, a gente dá um passo para trás para saber o quanto que a gente vai alterar no valor dos pesos da rede, os Ws e Bs, para que esse erro gerado na saída seja o mínimo possível. Então, esse passo para trás, então, é que entra então o backpropagation. Então, nesse passo para trás, a gente vai calcular o gradiente da função de perda na camada final e aplicar recursivamente a regra da cadeia para atualizar os pesos. Então, a regra da cadeia entra aí no cálculo de derivadas. Então, eu vou falar um pouco nessa aula sobre derivadas. Vou dar uma intuição aí sobre o conceito de derivadas para a gente se situar melhor. Imagina que a gente tem uma função f em função de uma única variável que é o w. Então, se essa função é dada por, nesse caso aqui o exemplo, a função f de w é dada por 2w, ou seja, 2w é a minha função que, se a gente traçar o gráfico dela, aí a gente vai obter essa reta aqui. Então, quando w é igual a 1, 2 vezes w, eu tenho o f de w igual a 2 e assim por diante. Então, o que é a derivada? O conceito de derivada nada mais é do que a inclinação da função em um determinado ponto. Bom, para calcular essa inclinação, eu vou dar só uma intuição aqui como que a gente calcula, mas tem a forma analítica de a gente determinar isso. Então, supõe aí que a gente pega um ponto da função, no ponto w igual a 1,5. Se a gente olhar aqui no gráfico, 1,5, né? Então, se eu calcular aqui 2 vezes w, né? Então, se o w é meio, o f de w é igual a 3. Ou seja, se a gente olhar aqui no gráfico, 1,5, traçar uma linha aqui, eu vou chegar aqui no f de w igual a 3. É esse ponto aqui, ó. Bom, agora se eu aumentar o w um pouquinho só, vamos dar um aumento aí de 0,001. Então, vou pegar o w aqui no ponto 1,501. Então, f de w 2 vezes w, então f de w vai dar 3,002. Então, isso significa o seguinte: se eu der um incremento, se eu avançar aqui 0,01 no w, meu f de w aumenta 0,02. Então, se eu fizer um cálculo aqui pensando na avaliação nessa reta aqui no gráfico, a inclinação da reta num determinado ponto pode ser calculada como sendo a altura dividida pela largura. Ou seja, aqui no meu w, aqui eu dei um salto aqui de 0,01. Então, se a gente pode tentar, eu fiz uma aproximação aqui grosseira, né, só para a gente entender. Então, eu aumentei um pouquinho aqui, 0,01 no w. Quando eu faço isso, o meu f de w aumenta 0,02. Então, se eu traçar um triângulo aqui, a altura do triângulo é esse 0,002 e a largura é o 0,001. Então, se eu dividir a largura pela altura, eu obtenho o valor 2,
que é exatamente a inclinação dessa reta. Então, a inclinação da reta é dada pela altura dividido pela largura. Isso nesse ponto, né? Então, nós estamos falando de inclinação em um determinado ponto. Então, a inclinação nada mais é do que a derivada. Então, a derivada é a inclinação da reta em um determinado ponto. Então, no ponto W igual a 1,2, 1,5, desculpa, ela é igual a 2. Ou seja, a inclinação no ponto W igual a 1,5 é igual a 2. Vamos pegar um outro ponto aqui de exemplo. Vamos pegar agora o W igual a 1. Então, se eu calcular, né, f de W é 2 vezes W, então se o W é igual a 1, f de W é igual a 2. Se a gente olhar aqui no gráfico, se eu pegar aqui o W igual a 1, eu vou ter o f de W igual a 2. Um outro ponto aqui da minha reta. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos dar um incremento minúsculo aqui de 0,001. Então, para W igual a 1,001, o f de W, que é 2 vezes W, vai dar 2,002. Então, se eu fizer o mesmo cálculo aqui, né? Largura e traçar um triângulo aqui na largura e na altura, eu vou ter 0,002 dividido por 0,001, que também dá 2. Ou seja, nesse ponto, então, no ponto 1, a inclinação da reta também é 2. Ou seja, eu peguei dois pontos aqui, a inclinação da reta deu o mesmo valor, que é 2. Como a minha função é uma função aqui linear, a gente pode determinar que se eu pegar quaisquer pontos aqui dessa reta, eu vou ter a mesma inclinação. Então, numa função desse tipo, analiticamente, se a gente procurar aí nos livros de cálculo, nós vamos ver que a derivada de uma função que eu tenho uma constante vezes uma variável, o valor da derivada é sempre o valor dessa constante. Então, nesse caso aqui, a derivada de f de w é igual a 2, em qualquer ponto aqui da minha reta. Eu represento isso dessa forma aqui, ó. Usando a terminologia de derivadas, eu posso escrever assim, df de w sobre dw, né, que é a mesma que eu estou falando, que eu leio assim, ó, derivada da função f de w em relação à variável w, que eu também posso escrever assim, d sobre dw de f de w é igual a 2. Então, a derivada dessa função em relação à variável w é igual a 2. Então, isso aqui eu posso encontrar nos livros de cálculo, que eu consigo chegar nesse resultado para a variável, para a derivada. Vamos fazer um outro exemplo com uma outra função, porque nesse exemplo, em qualquer ponto aqui, a derivada é a mesma, que é igual a 2. Mas isso não é sempre assim. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, de uma função f de w igual a w ao quadrado. Se eu traçar o gráfico dessa função, eu vou ter esse formato aqui, né? Simétrico em relação à origem aqui. E vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos calcular aí a inclinação em um determinado ponto. Vamos pegar aqui o ponto w igual a 2. Então, se a função é w ao quadrado, quando w é igual a 2, o f de w é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, eu estaria pegando aqui no ponto 2, se eu traçar aqui, eu vou ter esse ponto aqui, onde a função é igual a 4. Se eu fizer de novo o mesmo procedimento, der um pequeno incremento ali no w, aumentando aqui 0,001, então pegando o ponto aqui w igual a 2,0001, se eu levar isso aqui ao quadrado, eu vou ter um f de w igual a 4,004. Na verdade, aqui eu estou fazendo um arredondamento aqui, porque ainda tem mais, ainda continua aqui com 4, depois vem o 001 ainda. Mas vamos fazer só uma aproximação para a gente entender o raciocínio aqui. Bom, a questão é que no cálculo, na definição de derivadas, eu tenho que pegar um valor muito, mas muito pequeno. Então, esse valor 001 é um valor muito grande. Eu teria que pegar aqui 0,00000 infinitamente até pegar o 1 lá. Aí sim eu conseguiria fazer um cálculo preciso. Então, aqui é só um cálculo aproximado.
Então, nesse caso, se eu fizer aquele mesmo raciocínio, né, traçar aqui a altura e a largura do triângulozinho aqui nesse determinado ponto, eu vou ter que a altura aumentou aqui 0,004, quando a largura aumentou 0,001. Então, dividindo isso aqui, eu tenho uma inclinação igual a 4. Então, eu digo que a inclinação ou a derivada dessa função f de w no ponto w igual a 2 tem o valor 4. Então, no ponto 2, o valor da derivada é 4. Agora, se eu pegar o ponto 1, vamos fazer o mesmo raciocínio aqui, ó, o w igual a 1, então o f de w é 1 ao quadrado, que é igual a 1. Agora, se eu der um incrementozinho e pegar o w igual a 1,001, o f de w vai dar aproximadamente aí 2,002. Então, nesse caso, ao fazer o incremento de 1 aqui no w, o meu f de w aumentou 0,002. Então, se eu dividir a altura pela largura, isso aqui vai dar igual a 2. Ou seja, a inclinação nesse ponto 1 é diferente da inclinação no ponto 2. Então, eu digo que a inclinação aqui de f de w no ponto w igual a 1, ela é 2. Ou seja, a derivada aqui no ponto w igual a 1 é 2. Já no ponto w igual a 2, a derivada é 4. Então, eu represento aqui a derivada, né, d de f de w em relação a w, é igual a, se a gente pegar nos livros de cálculo, isso aí é igual a 2 vezes w. Então, quando eu tenho uma equação assim, ó, w elevado a 2, é como se eu passasse esse 2 multiplicando aqui, isso 1 no expoente. Então, isso vai ficar 2 vezes w. Então, essa é a forma analítica de calcular a derivada de uma função quadrática. Assim. Então, se a gente procurar nos livros de cálculo, a gente vai encontrar isso. Na verdade, a gente pode até generalizar um pouco mais, né? Se fosse w elevado ao cubo ou a um n qualquer, o resultado seria o n vezes w elevado a n menos 1. Então, isso vocês podem encontrar aí nos livros de cálculo. Então, eu estou dando aqui só uma intuição para vocês entenderem o que é a derivada, o que é o conceito de derivada. Uma intuição aqui para a gente ficar claro, que é a inclinação dessa reta em um determinado ponto. A reta tangente aí de uma função em um determinado ponto. Então, a gente pode, se vocês não lembram ou não querem fazer muito esforço agora de aprender, então vocês podem encontrar nos livros de cálculo esses valores analíticos para diversas funções aí. Então, isso aqui é interessante para a gente entender o que está por trás de uma rede neural. Mas é claro que na hora de a gente usar essas APIs prontas, esses cálculos já vão estar embutidos lá e você só precisa entender como aplicar isso aí. Mas se você quiser entrar em mais detalhes, entender o que está por trás de uma rede neural e até elaborar outros esquemas diferentes de redes, você precisa entender um pouco desse conceito de derivada. Então, eu queria deixar nessa aula essa intuição. E aí depois nós vamos ver nas próximas aulas como que a gente usa isso para fazer o procedimento de backpropagation. Então essa é a primeira aula desse procedimento de backpropagation. Ok?